Olá, fera, professor Ramon Gadelha, estamos resolvendo a questão de número 67 da prova de medicina da Unicap de 2024.2. Vamos para ela. Nessa questão, mais uma vez uma referência à imunologia, conteúdo muito presente nessa avaliação, onde nessa questão, mais precisamente, ele fala de alergias. Olha só, as alergias são respostas exageradas a certos antígenos denominados alérgenos. O corpo reage produzindo, geralmente, anticorpos da classe IgE. Turma, é importante você saber, lembrar que, quando a gente falar de anticorpos, existe uma classe de anticorpos com funções específicas diferentes. A gente tem o IgE, que está sendo citado, que está associado aí a alergias, ou seja, são anticorpos que agem em processos alérgicos. A gente tem os mais famosos IgG e o IgM, que atacam parasitas, né? Somente vírus, bactérias, ou seja, estão associados a infecções. A gente tem um IgA, que faz defesa em regiões de mucosa, ou seja, defesa de superfície. E a gente tem o IgD, que é uma classe ainda pouco conhecida. Então não vamos entrar em detalhes nesse ponto agora não. Como ele fala de IgE, ou seja, de processos alérgicos, eu queria lembrar também nessa questão que quando a gente fala de alergia, tá? Quando a gente fala de alergia, a gente está falando de uma resposta de defesa contra um corpo estranho, que naquela pessoa, às vezes, para alguém é uma droga, uma medicação, às vezes é uma poeira, um esporo, um pólen, que gera em você uma resposta imunológica, uma comida. E essa defesa, ela está da seguinte maneira. Quando você tem uma resposta imunológica, o seu vaso sanguíneo, ele acaba fazendo isso aqui, ó. Ele dilata. E aí, quando ele dilata, espaços começam a ser deixados entre as células, ó. E aí isso faz com que o sangue, o plasma sanguíneo comece a extravasar. Por isso que fica inchado em um processo alérgico. E quem garante esse processo de vasodilatação é uma substância, um carboidrato chamado de histamina, produzido por uma célula chamada de mastócito. Então não esqueça disso, tá? Mastócito é o nome da célula. Com base nessas informações, a gente já consegue aí, né, ir direto ao que ele pede e anulando aqueles itens que estão falsos. Com base no texto acima e nos seus conhecimentos sobre o processo alérgico, assinale a alternativa que descreve corretamente a interação entre mastócitos e IgE. Lembrando que os mastócitos são células produtoras de histamina, beleza? Os anticorpos IgE, produzidos em resposta à exposição inicial a um alérgeno, ligam-se a receptores nas histaminas, desencadeando as reações alérgicas. Turma, os anticorpos, eles não se ligam às histaminas, eles vão interagir com os mastócitos. A histamina é uma substância que é produzida após essa interação. Então, falso. Letra B. Os anticorpos IgE, as imunoglobulinas, né, do tipo E, se fixam pela sua base aos mastócitos, ok? Que são os precursores dos macrófagos teciduais nos tecidos conjuntivos. Então, nesse item, você precisa ter um conhecimento prévio de histologia de tecido conjuntivo. Os macrófagos, eles não vão ser produzidos a partir de mastócitos. Os macrófagos, eles são produzidos a partir dos monócitos e não dos mastócitos. Os IgE induzem os mastócitos a liberarem histaminas e outras substâncias químicas inflamatórias. Ok, liberam histaminas e outras substâncias químicas inflamatórias que produzem os sintomas de alergia típico. Veja, o IgE induz os mastócitos a liberarem histamina, ok. E outras substâncias, ok. Que produzem sintomas de alergia típico. Gabarito, letra C, semente de ser feliz. Olha só, letra C. Vamos para a letra D para procurar o erro? Os sintomas da região alérgica são produzidos pelos anticorpos liberados pelos mastócitos e representam uma forma de defesa do organismo contra agentes causadores da alergia. Olha o erro. Os sintomas da região alérgica são produzidos pelos anticorpos liberados pelos mastócitos. Os mastócitos não produzem anticorpos. Os mastócitos respondem a esses anticorpos. Então, falso, letra E. A letra D. E na letra E,
Em um choque anafilático, Ramon, o que é um choque anafilático? É quando a gente tem uma resposta inflamatória tão grande, a pessoa é tão hipersensível àquele alérgeno que ela tem uma vasodilatação tão profunda, tão intensa, que derrama tanto plasma que provoca nela uma queda de pressão arterial muito significativa. E aí entra aí o uso dos antihistamínicos, como a epinefrina. Ok, não é recomendado, não, turma. Em casos extremos, a epinefrina, também chamada de adrenalina, é recomendada nesses casos de choques anafiláticos. Então, errado. Pois bloqueiam os receptores de histamina, causando inchaço. Na verdade, a epinefrina ela vai evitar esse inchaço. Ou seja, a epinefrina ela vai provocar um aumento dessa pressão, porque ela vai provocar vasoconstrição, ou seja, vai diminuir essa dilatação do vaso, consequentemente aumentando a pressão arterial. Então, o item E está falso. Gabarito correto, letra C. Qualquer dúvida, deixa aí seu comentário. Vamos para a próxima questão, agora de número 68.